Podcasts. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. Eu sou o Robin. Estamos começando mais um O Fim, o podcast que aborda espiritualidade para quem cansou de buscar, não achar e se enganar. O E podcast com o vou maior número de títulos clickbait da história. Mano, hoje vai ser o maior clickbait da história, mas a gente pelo menos confessa, né, cara? A gente confessa. Vou fazer comercial aqui. Se você tem dúvida, crítica, sugestão, se você quer dividir com a gente reflexões, insights, quer trocar ideia com a gente de boa, manda e-mail pro contato@ufim.xyz. E é mó legal bater papo com vocês. Se tiver dúvida, xingamento, manda também. E lembrando que a gente tem o programa de entendimento da mente autoguiado lá no CBO, que é bem foda. É realmente foda. Eu acho que é a parada digital que Robin e eu fizemos mais bem acabadinha, bem resolvida. A gente cobrava uma boa grana por esse curso e a gente resolveu disponibilizar ele gratuitamente. Entra no cbo.digital, vai em programas, aí você vai achar lá programa de entendimento da mente autoguiado, dá uma procurada lá, você vai achar. Não lembro o endereço. E é isso aí. Cara, tema do programa de hoje é o mistério dos mistérios. Eu até tinha tido uma É um ideia. puta Eu acho que eu nome lembrei. bobo. Não, é um nome idiota, mas caramba, o Microsoft Teams ele segue me desrespeitando aqui. Mas eu tinha tido uma ideia de falar sobre O mistério esse dos tema, mistérios. sobre o mistério dos mistérios, porque eu lembro que eu vi um papo do Rupert Spiral. Ele tava conversando com uma moça, e eu não vou lembrar exatamente o rumo que a conversa tomou, mas eu lembro que ele falou de um jeito tão bonito, cara, uma parada. Ele é um poeta. Nossa, cara, ele fala as coisas de um jeito simples, afiado, mas bonito, assim, e sem nada rebuscado, bonito Nossa. naturalmente, bonito na Exato. simplicidade, sabe? Tipo, Sim. nossa, cara, até me arrepia de falar desse cara, mano. É. Ele é um cara especial, assim. A gente curte muito ele. E aí ele falou, puxa, mas esse é o mistério dos mistérios, né? O mistério de por que a nossa consciência. De por que. A nossa não. De por que consciência É. se perde em consciência, né? Tipo, Ah, sim. isso fazia muito sentido no que ele estava falando, porque tudo que a gente explora aqui no fim é sobre a gente realizar o que é de fato, né? E quando a gente fala de realizar o que somos de fato, é realizar essa consciência pura que vem antes de tudo que tem forma. E por forma, a gente fala de pensamento, de sentimento, de emoção, de, entre aspas, matéria, que é só mais um pensamento. Não é Enfim, tudo atividade mental, né? tudo atividade mental. Então, por forma, a gente está se referindo a todas as atividades mentais que existem. E quando a gente fala de consciência pura, é essa parada que a gente não consegue perceber, mas a gente consegue realizar que é através disso que tudo é percebido, Uhum. né. Só que pelo fato dessa consciência pura não ter forma nenhuma, a gente se confunde com as formas, algumas dessas formas são muito sutis, o nosso próprio ego é uma forma extremamente sutil, né, que é E só um até a sutileza é uma idiotice de forma sutil, porque não tem forma sutil ou não. óbvio! É só forma que você enxerga como forma ou não enxerga como forma. Isso, Você se engana ou não. é uma percepção sensorial, apenas isso, nada mais do Exato. que isso, enfim. E aí a gente toma pelo fato da gente não conseguir experienciar a consciência pura, a gente toma essas confusões através desses objetos mentais como sendo o que somos, como sendo o que as coisas são, como sendo o que tudo é. E o porquê disso acontecer é o mistério dos mistérios, porque é uma parada completamente inalcançável.
É a mesma coisa que a onda tentar realizar do porquê existem os movimentos do oceano. É a mesma coisa que a espuminha da onda tentar sacar que, na verdade, ela não é nem espuminha nem onda, ela é o mar inteiro, mas por que que existe o oceano todo? Quando a gente realiza essa, mesmo que seja um vislumbre disso que a gente conversa aqui de autorrealização, de que chamam de iluminação, de qualquer porra. Quando a gente vislumbra isso por uma fração de segundos, o porquê perde completamente a importância. Desvendar o mistério dos mistérios perde completamente a relevância, porque a grandiosidade dessa realização é tão absurda, ela é tão estapafúrdia, que esses jogos egóicos de encontrar resposta para as coisas, sempre respostas imaginárias, sempre respostas inventadas, porque no fim, no último suspiro de todas as coisas, nada tem resposta. Nada tem resposta. A própria ciência cria modelos para explicar coisas, porque nada tem uma resposta definitiva. Então, quando a gente realiza isso que está antes de todos os objetos mentais, esses pseudo-mistérios perdem a importância, porque a gente realiza algo que vem antes disso tudo, algo que é tão maior do que isso tudo, algo que é infinito em qualquer tipo de possibilidade de ser ou de nada ser, que tudo fica sendo algo válido, que toda experiência fica sendo algo válido, que tudo que acontece fica sendo algo milagroso por si só. E aí esse título de O Mistério dos Mistérios, ele vem justamente para ilustrar essa esse nosso estar despidos perante essa realização, né, a gente fica completamente nu e sem explicação do porquê que esse, entre aspas, "fenômeno" acontece e ao mesmo tempo totalmente satisfeitos por não ter nenhuma resposta e tudo caminha desse jeito milagroso e incrível. E é um bom começo aqui, cara. Cara, é sensacional. Desculpa aí, eu tô tossindo Também tô todo zoado, cara, de no pigarro. microfone aqui. Cara, tem um negócio muito louco quando você pensa sobre mistério, não sei o quê, e tudo, que é. E eu tava pensando nisso outro dia, né? Que, tipo, o pessoal adora falar de controle dos pensamentos e tudo mais, né? E o que me veio à mente foi: qual é o instrumento que você usa para controlar sua mente, então? Não, e eu quero que você que está ouvindo pare para pensar qual que é o instrumento, vamos dizer que você controla a sua mente. Qual o instrumento que você vai usar para controlar a sua mente? Nesse momento. Qual é o instrumento que você vai usar para controlar o seu pensamento? E só tem uma única resposta que você pode dar, que você vai realizar, que não faz o menor sentido, que é pensamento. Se o instrumento que você está usando para controlar pensamento é o próprio pensamento, isso faz sentido para você? De alguma forma, você usar água para controlar água faz sentido? Você usar pensamento para controlar pensamento faz sentido? Porque o que forma e transforma o pensamento é a força de criação do pensamento, que a gente não tem acesso, porque a gente vive dentro de pensamento. A gente não é a força que cria o pensamento. A gente vive vendo o resultado dessa força, que é o pensamento em si. Né? Então, como que o mistério dos mistérios é solucionado? Qual o instrumento que a gente vai usar para entender o mistério dos mistérios? Se não o pensamento. E
olha que louco, a gente vai querer usar o pensamento para solucionar o mistério dos mistérios, sendo que o mistério dos mistérios é aquilo que cria pensamento. Então como que a gente vai pegar esse subproduto do mistério para entender aquilo que vem antes? Não vai fazer sentido nunca isso. Quando a gente para e olha de uma maneira tão simples e óbvia e lógica, tipo, o mistério vai ser eternamente o mistério. E aí a gente não tem, você chega num ponto que você não tem como não se contentar com isso. E essa é a maior liberdade que existe, a gente chegar no ponto onde a gente se contenta que o mistério vai ser infinitamente um mistério. Mas entender esse mistério, entender essa lógica, entender essa relação, entender pensamento como o a massa de modelar da realidade que você vive, entender cada vez mas não entender logicamente, como eu acabei de explicar, mas começar a cair essas fichas que, tipo, cara, você começa a não tem como não rir, né. Não tem como não por isso que a vida é uma piada divina, não tem como não rir. É maravilhoso, né. E aí isso começa a se extrapolar e você começa a investigar a vida inteira, entendendo isso, entendendo essa coisa simples demais, que você começa a perceber que 100% da vida que você vive é criada de dentro para fora. Não tem como ser de outra maneira, você vive dentro de pensamento, né. Eu estava vendo um negócio sobre gatilhos, né. E talvez metade do mundo queira me matar agora, se não 99%. Mas gatilhos a gente vê como botões, né, a pessoa tá em inglês, né, tem a expressão até, né, "pushing my buttons", né, tá empurrando os meus botões, né, tá me deixando louco, aquela pessoa, tá. Só que gatilhos, né, tudo e eu tô supondo que existe um mundo fora, tá, só para simplificar a nossa explicação. Tudo que está acontecendo fora, ela começa na nossa mente, ela entra como informação só. E aí a mente e o pensamento criam um sentido e uma vida e alguma coisa nisso e transformam isso numa experiência. A parte gatilho não existe, porque a informação é completamente neutra. O que está criando a experiência de ruim, bom, tô puto, tô feliz ou qualquer outra coisa que você fala que são gatilhos, é a mente que está criando. Porque se fosse um gatilho de verdade, a pessoa do seu lado ia estar tão incomodada quanto você. Se fosse um gatilho de verdade, você ia estar incomodado quando a pessoa fizesse isso com você até dormindo. Se fosse um gatilho de verdade, você ia se incomodar 100% das vezes eternamente e conseguir garantir que isso ia sempre trazer a mesma reação. Mas nunca traz a mesma reação, nunca traz a mesma experiência, nunca traz nada. Por quê? Porque não existe botão. A gente não tem botão. O instrumento de tudo é um único, é o pensamento. E o mistério é a força universal que cria esse pensamento. Cara, surgiram tantas coisas aqui enquanto você estava falando que eu não sei nem por onde eu começo, cara. Vou tentar pegar um fio aqui. Eu ouvi eu gosto de umas músicas bem esquisitas, né? Muito boas pra mim. E uma banda que eu gosto muito tem uma frase que eles usam que eu acho sensacional.
que eu vou usar para ilustrar o que eu vou falar agora, que é a fé nos divide e a morte nos une. E por que que eu tô falando isso? Porque por mais que você seja uma pessoa que tem certezas absolutas com relação a enigmas existenciais, assim, que é de onde viemos, para onde vamos, ou explicação para esses mistérios que a gente está falando, que são os mistérios dos mistérios. Vamos supor que você seja uma pessoa que tem certeza absoluta da origem das coisas, ou do Deus A, ou do Deus B, ou de um Deus só que é a origem de tudo, ou que você tenha a certeza absoluta de que existe reencarnação, de que não existe reencarnação, ou de que existe que uma religião A é a certa, que a religião B é a certa, ou que aceita A, B, a linha, o esoterismo, não importa. Observa, dentro dessa sua certeza absoluta, que no mundo, todo mundo tem certezas absolutas, das mesmas coisas que você tem certeza absoluta. E aí tem pessoas que têm certezas absolutas parecidas com a sua. E tem pessoas que têm certezas absolutas que ela consegue provar na fé dela, que ela teve contato com pessoas que já foram, que já morreram, que nem nasceram, com entidades interplanetárias. Essa pessoa tem certeza disso, porque ela viveu uma experiência que comprova isso. Só que repara, como essa experiência que essa pessoa viveu é só dela. E como essa experiência de certeza que você tem é só sua. E repara que essa pessoa que teve uma experiência de contato com pessoas que já morreram ou com seres de outras dimensões, repara como essa experiência ocorreu dentro da mente daquela pessoa e foi constituída única e exclusivamente por pensamentos, por sentimentos, por emoções, que a gente está condensando tudo e chamando de pensamento. Porque a gente vive na experiência dos nossos pensamentos. Então, aquela pessoa só tem contato com os pensamentos dela. Porque a matéria física do mundo que aquela pessoa habita são os pensamentos dela. Ela não consegue experienciar os pensamentos dela fora da mente dela, então todo o mundo que ela habita é pensamento. A matéria física no mundo dela são pensamentos dela, a mãe daquela pessoa são pensamentos dela, o cônjuge, as outras pessoas, os animais, tudo são pensamentos. Então, qualquer validação que essa pessoa tenha tido da crença dela ocorreu no mesmo cercadinho de pensamentos que ela se encontra e que validam a realidade experienciada por ela. Logo, naquele universo que é aquela pessoa, aquilo é uma verdade, até deixar de ser. No seu universo que tem crenças diferentes daquele, tudo que você vive, todo o mundo que você vive é pensamento. Você é pensamento porque você só consegue experienciar a sua mente, você é pensamento. Seu parceiro, seu cônjuge é pensamento, seus filhos, sua mãe, seus familiares, seus amigos, seus inimigos. O mundo físico que você habita é pensamento. E as suas crenças, mesmo que sejam verdades absolutas para você, elas continuam sendo verdades absolutas no seu universo, mas elas são totalmente diferentes do universo da outra pessoa. Então, verdades absolutas e crenças definitivas são incomunicáveis. Não existem 2 crenças definitivas iguais, mesmo que você esteja falando com seguidores de uma mesma seita, de uma mesma religião, de uma mesma filosofia, porque todos esses universos são completamente individuais. E quando a gente começa a realizar isso, realizar mesmo, é isso que o Robin falou, quando cai a ficha, quando pá, a gente compra essas nossas crenças, porque eu continuo tendo várias. Eu continuo tendo verdades absolutas, eu continuo. A personalidade de Thiago continua se achando muito malandrão, muito sabichão, muito
irritadinho, sabe essas coisas assim? E aí só que aí a gente toma essas coisas como historinha, como romance, como ficção, como um filme, como um story do Insta que a gente tá vendo, a gente pode até se comover enquanto tá vendo, mas depois que passa, passa. E a vida fica totalmente diferente a partir dessa realização de que nossas narrativas são só nossas, são 100% fictícias. Por mais que a gente sinta uma experiência de verdade absoluta, a verdade é uma parada que eu não consigo abarcar, porque eu não consigo viver fora do meu universo, e o meu universo é feito 100% dos meus pensamentos, e toda verdade que eu tenha, ela vai ser limitada ao condicionamento dos meus pensamentos. Como que esse redemoinho de pensamentos vai chegar na verdade? Como que eu vou usar pensamento para controlar pensamento ou para chegar no que está antes do pensamento? É impossível. Essa realização é, de fato, uma realização definitiva, porque cessa uma busca por explicação das coisas e passa-se a viver de forma aberta para qualquer coisa. E essa abertura total para a vida, essa abertura plena e irrestrita para a vida, naturalmente proporciona uma experiência de vida completa, cheia, onde ficam não existem buracos, entendeu? Porque a gente só quer buscar explicação para as coisas e decifrar os mistérios do universo quando a gente tem buraco na nossa experiência, né? Quando a gente sente peças soltas na nossa experiência. E essa realização preenche todos esses buracos. Então, sim, os mistérios continuam existindo, eles vão sempre existir, porque a gente, enquanto pensamento, não vai conseguir abarcar o que está além do pensamento. Mas a necessidade de descobrir e de desvendá-los não existe mais, cara. E isso é foda. Isso é muito louco. É, pode até existir a brincadeira, que Ah, nem, sim. Sim. né, um monte de exposição e, é isso, é aquilo, mas vira divertido, né, vira é isso, é a maior piada divina que existe, né. Que, cara, ficar brigando quem tá certo, quem tá errado, tá todo mundo errado. Tem tá todo mundo errado. E tá todo mundo Ninguém certo. é, então e assim, a gente fala essas coisas não porque a gente tá mais certo que os outros, porque a gente tá Não. tão errado quanto todo mundo, Sim. né. Só que a única diferença talvez é que a gente saiba que a gente está infinitamente errado, que a gente sempre vai estar errado, né. E e aí esse que é o lance do mistério, é a paz, por isso que, tipo, não é uma coisa que se traduz em palavras, né. Mas você não consegue traduzir uma experiência em palavras, você não consegue traduzir uma realização em palavras. Eu não consigo dar um insight para as pessoas: "Eu vou te dar um insight", não consigo te dar nada. Por quê? Porque é 100% criado dentro de você. E aí a gente começa a ver, puta, como que essa massinha de modelar, que a gente chama de pensamento, que cria uma experiência inteira, realmente, como que eu vou isso não é uma ferramenta, porque até a ideia de que isso é uma ferramenta, que nem eu estava falando, qual seria a ferramenta que você usaria para mudar seu pensamento? Ah, o meu pensamento. Mas seu pensamento não é nenhuma ferramenta, meu amigo. Ele não é uma ferramenta, ele é o subproduto do de tudo. Ele é a foto, ele não é a máquina fotográfica. E a foto não faz nada com as outras fotos, ele é simplesmente uma foto. A foto não é uma ferramenta para você mudar outras fotos. E ele não é a máquina fotográfica, ele não é manipulável, ele não é nada, ele é simplesmente aquilo, acabou. Então, sacar isso faz com que essa inteligência mais profunda do mistério dos mistérios comece a jogar outros pensamentos diferentes que não sejam de tentar controlar fotos através de fotos.
que essa inteligência sacou. Não é a gente não saca nada, a gente é refém das fotos que vem. A gente é refém do filme que tá passando agora, né. A gente é eternamente refém disso. E a paz vem disso, né, porra, porque aí você fala assim: "Cara, beleza, então eu não controlo, eu tô fudido, tô na merda, tô essa merda toda, eu vou me matar". Quem teve esse pensamento? Quem criou esse pensamento? "Então eu vou não sei o quê", quem criou esse pensamento? Cara, então, cara, eu não consigo nem controlar o descontrole do controle, não, você não consegue nada. Pô, mas e aí qual é o sentido da vida? Cara, você não sabe que foto você vai ver, você não sabe qual vai ser a próxima foto produzida. E aí e o encantamento para a maravilha que é a vida, com todas essas fotos infinitas que você vai ver na sua vida, que você nem sabe de onde vieram e você nunca vai saber. Mais do que isso, mesmo você não tendo controle dessas fotos e toda essa aleatoriedade, caos magnífico que é a vida, você ainda está aqui. Você tem essa inteligência que está te vivendo ainda. E tá te trazendo tudo, assim, quando param de vir fotos de resistência, só vem a foto de liberdade, e de expansão, e de delícia, e de: "Putz, tô rolando aqui na vida", e quando some tudo, só sobra o cheiro da vida maravilhoso, assim, né. E é isso, né, os hindus falavam que: "Putz, o a gente existe para o universo ter uma experiência dele mesmo". Dos deuses terem uma experiência deles mesmos. Sempre teve esse lance dos deuses, do universo, de não sei o quê. Putz, por que serve com a inveja dos seres humanos. Por que a inveja dos seres humanos? Porque só a gente tem experiência, é a gente que tem a experiência. A gente que vive as coisas. A gente que não sabe e nunca vai saber. A gente que não tem controle de nada e tá fadado a viver a experiência maluca da vida. Acabou, mano, você é louco. É... Tem uma frase só pra encerrar do Rumi, que é aquilo que você procura tá te procurando, né? O mistério dos mistérios tá procurando o mistério dos mistérios, que é ele mesmo. Ai, ai. E é só isso. Contato@ufim.xyz. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Beijão, gente.